Olá pessoal, então o que a gente vem tentando resolver há 2 semanas, vamos ver se a gente mata dessa vez, ok? Que é essa atividade aqui que vocês estavam com bastante dúvida em como fazer, certo? Então agora vocês vão ver na manha aqui como é que eu vou fazer, certo? E a gente vai usar apenas régua e compasso e uma lapiseirinha. Então bora lá! Bom, vou começar desde o começo para a gente ter todo arquivado. A primeira coisa que está aqui para a gente fazer, né, na letra A, é obter o ponto R, certo? No encontro da reta mediatriz do segmento FG com a reta R. Então a gente olha aqui, cadê o nosso segmento FG? O F está aqui e o G está aqui. Então a gente tem que criar, primeiro de tudo, esse segmento. Então, vou criar esse segmento aqui, ó. Criei, certo? Acho que dá para enxergar aí. Então a gente vai ter que traçar a reta mediatriz desse segmento. Como que a gente traça a reta mediatriz? Simples. A gente precisa fazer os pontinhos do nosso losango. Só que aqui a gente já tem dois, certo? Aqui vão ser 2 pontos do nosso losango. Então a técnica é ponta seca do compasso em F. Aí eu vou abrir aqui, ó, um pouco mais do que a metade, certo? Aqui seria mais ou menos a metade. Eu abro um pouquinho além da metade, certo? Lá no GeoGebra eu fazia esse pouquinho além um número fixo, né? 1 centímetro, 2, 3. Aqui eu estou só fazendo no olho. Então, ó, eu abri um pouco mais que a metade e eu vou traçar esse arco de circunferência aqui. Só isso já tá bom. E eu faço a mesma coisa do outro lado sem mexer no meu compasso, ó. Então eu venho cá do outro lado e traço. Ok, agora essas duas circunferências têm o mesmo raio e da intersecção delas aqui, né, onde elas se interceptam, eu posso traçar a minha reta mediatriz. Então, ó, dá um pouquinho de trabalho por causa da espiral. Pronto, tracei minha reta mediatriz. E tá falando o que aqui no enunciado, ó? Para a gente obter o ponto R, no encontro da reta mediatriz do segmento FG com a reta R. Então, minha reta R é esta reta, o segmento está aqui, tracei a mediatriz. Bem onde cruzar aqui, vai ser o meu pontinho R. Ok? Essa é a primeira. Beleza? Então vamos agora para a letra B. Fala o seguinte, ó. Obtenha o ponto S, ok? No encontro da reta S com a reta perpendicular à reta S, traçada pelo ponto F. Ok? O ponto S é o pé da perpendicular traçada pelo ponto FAS. Então, o que a gente tem que fazer? Ó, a reta S está aqui, né? Essa reta aqui. E o meu pontinho F, que ele fala, está aqui. Então, a gente tem que traçar a nossa reta perpendicular, a reta S, que passa pelo nosso ponto F. Tudo bem? Como que a gente faz isso? Pelas mesmas técnicas, ó. Colocamos a ponta seca do compasso sobre o F, certo? Façamos, então, uma abertura. Quanto que é essa abertura? Quanto eu quiser. Então, não pode ser plano, né? Tem que ser um pouquinho mais aberto assim, ó. Você coloca aqui, a tal ponto que você consiga fazer um arco, mais ou menos assim, ó, sobre a reta S, ok? Esse pequeno arco. Exatamente onde esse arco toca aqui, ó, vai ser as outras duas pontas do nosso losango. É como se fossem esses outros 2 pontos aqui. A única coisa que a gente tem que fazer agora é achar o ponto embaixo, certo? Com a mesma abertura do compasso, eu traço aqui, opa, e faço aqui do outro lado o mesmo procedimento, ó. Onde os arcos se cruzam, vai ser o meu ponto. Então, se eu F é esse ponto aqui, ó, como a gente já viu em sala de aula, ó, eu traço a minha reta perpendicular. Então, essa reta que eu acabei de traçar aqui, ela está perpendicular à reta S e passa pelo meu ponto F, ok? Exatamente onde ela cruza aqui, eu vou chamar de ponto S, como está aqui. Então, esse aqui é o meu pontinho S. Tudo bem? Se a gente lembrar do losango, lembra que eu falava para fechar o losango? Ó? Se a gente fechar, ele fecha aqui, ó. Muito bem fechadinho. Ok? Eu vou apagar e já volto. Pronto, deu uma despoluída na nossa figurinha aqui. Vamos lá, letra C. Fala o seguinte, a gente vai ter que obter o ponto T e ele vai acontecer no encontro da reta paralela à reta S. Então vai ter alguma reta
paralela aqui a reta, nossa reta S, certo? Traçada pelo ponto D. Então nós vamos ter uma reta paralela à reta S, passando pelo ponto D. É uma reta mais ou menos por aqui, certo? Com a bissetriz do ângulo DAB. Então, DAB. Então, a gente vai ter uma reta paralela à reta S. E essa reta tem que passar pelo nosso pontinho D. Como que a gente faz isso? É só a gente lembrar lá das construções fundamentais. O nosso ponto D vai ser uma perna do nosso losango, né? Então, a gente pode traçar aqui, a partir do ponto D, um semiarco de circunferência. Um pouco maiorzinho, fiz muito pequeno. Pronto. Só vou apagar aqui. Então, eu tenho esses outros 2 pontos aqui, certo? Aqui vai ser um ponto. A gente só vai pegar esse aqui para construir nosso losango. E a partir dele, com a mesma abertura, eu nem sei de quantos centímetros é essa abertura, eu simplesmente abri, eu vou fazer novamente um outro arco passando pela reta S, certo? Então aqui vai ser meu outro ponto do nosso losango. Todas essas distâncias são exatamente as mesmas, ó. Se eu ver aqui, ó, a distância entre esses 2 pontos tem a abertura do meu compasso e aqui, ó, também. Então eu tenho que achar meu outro ponto que vai estar mais ou menos aqui. Que vai ser no encontro dessa circunferência, que agora eu vou terminar ela, vou estender ela. Ok. Com dessa outra circunferência aqui, desse último pontinho que eu fiz. Então, ó. Pronto. Esse ponto aqui de cruzamento, se eu passar uma linha reta entre ele e o meu ponto D, vamos fazer aqui para ficar certinho, ó. Certo? Essa reta que eu criei, ela está paralela a essa outra reta, não tá? E cadê o nosso losango? Ele tá aqui, ó. Fecha aqui. Fecho aqui. E fecha aqui. Pronto, está desenhado o nosso losango, né? E a gente sabe que os lados do nosso losango, os lados opostos, são paralelos. Por isso que ficou uma reta paralela, beleza? Bom, eu apaguei parte aqui só para a gente poder continuar trabalhando, tudo bem? Se vocês quiserem, vocês podem apagar também parte do desenho de vocês, para não incomodar. Então, agora a nossa próxima etapa é traçar a bissetriz deste arco aqui, certo? Desse ângulo, DAB. Como a gente faz a bissetriz? Ó, vou abrir meu compasso, de um tamanho qualquer, tá? Não pode ser muito pequenininho, senão fica difícil de fazer a circunferência. E vou fazer assim, ó, um arco que passe por essas 2 retas que formam o nosso ângulo. A partir desse arco, eu vou abrir um pouquinho mais aqui, só para não ficar muito em cima, e vou fazer, opa, estou apanhando aqui para o compasso, certo? Um arco aqui na parte de cima e um arco centrado aqui do outro lado. Acho que eu fiz muito pequeno esse outro aqui, vou fazer um pouquinho maior. Aí, esse aqui. Ok, onde se cruzou exatamente esse ponto, quando eu uni com esse outro ponto aqui, do nosso vértice, do nosso ângulo, a gente traça a nossa reta bissetriz. Ó, a partir daqui, passando por lá, bastante carinho. Pronto, tá aí a nossa reta bissetriz. Ou seja, todo esse ângulo grandão aqui foi dividido em 2 ângulos de mesmo tamanho. E onde a reta bissetriz cruzar com a nossa reta paralela, exatamente nesse ponto aqui, a gente vai ter o nosso ponto T. Tudo bem? Ok, eu vou dar mais uma apagada para a gente ir para a próxima. Agora, para fazer a nossa letra D, vamos por parte, ó. Ele quer uma reta perpendicular à reta S passando por B. Então vamos fazer só esse pedaço aqui primeiro. Minha reta S está aqui e meu ponto B está aqui. Vamos traçar nossa reta perpendicular? Quando a gente tem um ponto pertencendo à reta, a gente já viu como traçar a reta perpendicular, né? Coloca a ponta seca do compasso sobre o nosso ponto, no caso B, abre ele um pouquinho, faz uma marcação de um lado, certo? E com a mesma abertura faça a marcação do outro lado. Pronto. E agora com essas 2 marcações, ó, ponta seca do compasso na primeira marcação, abro um pouquinho mais que o B, certo? E faço um arco aqui em cima e um arco na parte de baixo. Repito o mesmo processo para o outro lado.
Aqui em cima e aqui. Se eu agora unir esses dois encontros aqui com o meu ponto B, ó, vamos lá, esse processo é um pouquinho chato de se fazer para ficar bem reto. Pronto, acho que agora vai. Aí, ó. Pronto. Essa reta que eu acabei de criar aqui, ela está perpendicular a S e está passando pelo meu pontinho B. Tudo bem? E qual que é a próxima reta que a gente tem que fazer? A bissetriz do ângulo BAC. Então vamos lá. BAC. Então tá aqui o nosso ângulo. Vamos fazer a bissetriz dele? Então bora lá. Como eu fiz exatamente aqui. Então quem não pegou lá, tenta pegar aqui, ó. Ponta seca do compasso no vértice do nosso ângulo. Abro o meu compasso aqui para um tamanho qualquer. Traço uma circunferência. Um arco de circunferência, né? Onde tocou aqui, ó, eu faço esse mesmo arco aqui em cima e esse mesmo arco aqui, ó. Tudo bem? É nesse ponto de cruzamento aqui, beleza? Cuidado para não confundir com o outro. Então vamos traçar agora a nossa reta, que liga o nosso ponto A até esse outro ponto que a gente acabou de criar, certo? Aqui. Então, tracei. Essa aqui é a nossa reta bissetriz. Ela vai cruzar com a nossa reta perpendicular, neste ponto aqui. Exatamente aqui onde ela se cruzou, é o nosso pontinho U. Perfeito. Criamos o ponto U. Ok? Então, perceba que o nosso desenho está começando a ficar um pouco poluído, certo? Eu até estou tentando apagar aqui uns pedaços, mas no de vocês vai acontecer a mesma coisa. Não precisa se preocupar. Certo? Vamos deixar as setas que a gente já tem. Ó, letra E. Obtenha o ponto V no encontro da reta paralela à reta S traçada pelo ponto E. Então, corta aqui, corta aqui. Vamos traçar a nossa reta paralela à reta S pelo ponto E. Reta R, cadê? Nessa bagunça aqui, ó. Reta R tá aqui. E o nosso ponto E tá aqui. Ufa, a gente vai traçar aqui na parte de baixo, onde está menos poluído. Então vamos lá. Meu ponto E tá aqui, ó. Ponta seca do compasso para o meu ponto E. Abro aqui meu compasso até aqui embaixo, tá vendo? Então, faço o primeiro traçado aqui. Minha reta R é essa daqui, ó. Então, meu próximo ponto é este, certo? Então, a partir dele, ó, com a mesma abertura, eu vou fazer outro ponto sobre a nossa reta R. Aqui, ó. Ok? Então, outro ponto tá aqui, temos um ponto aqui, temos outro ponto aqui. Agora, o que eu vou fazer? Vou estender um pouquinho mais, a gente viu eu ter feito isso desde o começo, né, do meu ponto E. E esse último ponto que eu criei aqui, ó, ponta seca do compasso nele e faço o nosso arco. Pronto, vai cruzar aqui. Então, coloca esses pontos aqui alinhados, né, o ponto E com esse ponto que eu acabei de criar e traça a minha reta paralela. Pronto. Essa reta que eu tracei aqui, ó, sei lá, reta T, ela está paralela à nossa reta S. R, desculpa. E a gente faz a primeira etapa. E depois ele fala a bissetriz do ângulo EAC. Então, EAC. Vamos repetir todo o processo? Dê uma apagada aqui para a gente poder ver melhor o que a gente está fazendo. Então, vamos lá. Ponta seca do compasso sobre o A. Abro o meu compasso aqui e traço o meu arco de circunferência. Certo? A partir do meu arco, ó, eu abro um pouquinho mais. Vou abrir mais só para poder ficar bem distante, não tem problema. Certo? E vou traçar um arco aqui em cima. E com a mesma abertura eu vou traçar esse outro arco aqui, ó. Tudo bem? Então, ó, se eu ligar meu pontinho A esse ponto que eu criei, ó, eu consigo traçar a minha reta bissetriz. Pronto. Dividir esse ângulo ao meio. E como está falando aqui no enunciado, para a gente obter o ponto V, no encontro da reta paralela à reta R, traçada pelo ponto E, já fizemos isso, com a bissetriz desse ângulo. Então, ó, a reta paralela está aqui, a bissetriz está aqui o nosso ponto V. Ok? Então, estamos começando a finalizar o nosso problema. Já vamos para a letra F, que diz o seguinte. Obtenha o ponto X
No encontro da circunferência E, né, de centro E e raio CG, com a bissetriz do ângulo DAE. DAE. Essa bissetriz a gente não fez, então a gente vai precisar fazer ela, ok? Então vamos lá. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos fazer a bissetriz dessa vez, deste ângulo aqui. Então coloquei meu compasso aqui, deixa eu só apagar aqui para não me confundir. Certo? A gente pode fazer assim e tal. Então vamos lá. O meu ângulo é todo esse arco aqui, ó. Então vamos dividir esse ângulo ao meio. Ponta do compasso, ponta C do compasso aqui. Faço a circunferência. Nesse caso eu vou usar a mesma abertura, porque dá para fazer aqui fora, tá vendo? Então, ó, beleza. Nesse encontro aqui a gente pode traçar nossa reta bissetriz, ó, saindo de A, passando nesse pontinho que a gente obteve aqui, ó. Pronto. Certo? E a outra informação que ele fala é para a gente fazer uma circunferência centrada em E com raio CG. Bom, cadê a distância CG? Tá aqui. Então eu vou abrir meu compasso desse tamanho aqui, ó. Certo? Então eu vou colocar a ponta seca no C e vou abrir o grafite até o G. Pronto. Esse é o raio da minha circunferência. Sem mexer nele, eu venho cá, coloco em cima do ponto E e traço a minha circunferência. Tracei minha circunferência, tudo bem? E ele falou para a gente obter o ponto X no encontro dessa circunferência com a bissetriz. Obtivemos dois pontos, ó. Um ponto aqui e outro ponto aqui. Então temos o X1 e o X2. Tudo bem? Temos dois pontinhos de encontro. Por último, transporte o ângulo DAE, esse ângulo que a gente acabou de brincar, de modo que ele tenha acumulado a semirreta CR. Então, CR. Então, a gente tem que pegar esse ângulo e levar ele para cá. Tudo bem? Então, como que a gente faz para transportar ângulo? Ó, bum! Eu dei uma limpada aqui para poder ficar mais fácil a gente ver, certo? Nosso ângulo está aqui, ó. DAE. Esse ângulo a gente tem que levar ele para cá. Então, tudo que a gente fizer aqui nesse ângulo, a gente vai fazer do lado de cá. Vamos considerar que esse segmento AC seja igual ao segmento CATR, por exemplo, certo? Então, se a gente fizer uma circunferência centrada em A, ok? Vamos fazer só um arco aqui, ó. Fizemos esse arco aqui em A. Então, com a mesma abertura do compasso, eu vou fazer esse mesmo arco aqui centrado em C. Não sei até onde vai, por isso que eu fiz ele um pouco maior, ok? Então, ó, eu fiz esse arco aqui centrado em A, fiz centrado em C, com a mesma abertura de compasso, certo? Ó, pode ver que dá certinho, ó, é a mesma abertura, ok? Então, o que agora eu vou fazer? Eu sei que este ponto aqui, ó, como eu já disse, de C até D é essa reta, esse ponto aqui é igual a esse ponto aqui, é o equivalente, certo? Esses dois pontos equivalentes, esses dois pontos são equivalentes. Agora eu tenho que achar esse ponto, que vai estar em algum lugar por aqui. E como eu faço isso? É simples. Eu vejo a distância que tem daqui até aqui. Então vamos lá, vamos ver quanto tem essa distância aqui. Tem isso aqui de distância. Eu preciso saber quanto que é? Não. Não preciso saber, ó. Meu compasso já está me falando que é essa distância. Então, com a mesma abertura, sem mexer no nosso compasso, a gente coloca aqui e traça um arco. Por quê? Porque eu estou procurando essa distância aqui, ó, tá vendo? Essa distância é igual a essa. Então, ó, pá. Eu poderia simplesmente colocar e traçar um pontinho, mas para facilitar eu faço um pequeno arquinho aqui para saber. Então, ó, coloca a régua aqui em C, passando lá pelo cruzamento e traço. Pronto. Né? É um pouco difícil por causa da espiral, mas esse ângulo que aqui está é igual a este ângulo que está aqui. Tudo bem? Acabamos de transportar. E assim a gente finalizou, certo? Dá um pouquinho de trabalho para fazer todo esse desenho, fica meio poluído sim. Então eu recomendo, à medida que vocês vão fazendo, vão apagando, ok? E sempre que precisar, volta nesse vídeo para poder ver os passo a passos. Beleza, pessoal? Então é isso.
Eu sei que é muita informação, assistam devagar e durante a aula, semana que vem, a gente tira essas dúvidas e fazemos este exercício 10. Quem já quiser trazer pronto, certo? Já pode ir preparando ele, essa atividade 10, para a gente fazer em sala de aula. Muito obrigado, pessoal. Bons estudos!